RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas que interferem na vida dos gaúchos e das gaúchas. E vender livros nunca foi uma tarefa fácil no Brasil. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, encomendada pelo Instituto ProLivro, em julho, 30% dos brasileiros jamais compraram um livro e 44% da população não lê. Esses dados colocam em evidência a crise que atinge as duas maiores livrarias do país, a Saraiva e a Cultura, que atualmente elas estão afundadas em dívidas. Essa situação nos leva ao tema central do programa de hoje, a recuperação judicial dessas livrarias, uma crise do setor ou o fim de um modelo de negócios. Para debater sobre esse tema, recebemos e agradecemos as presenças do advogado especialista em Direito Tributário e Societário, Cristiano Kalkman. Do advogado de empresas recuperandas e administrador judicial em falências e recuperações jurídicas, Diego Esteves. Boa noite, muito obrigado. E do doutorando em Ciências Contábeis e especialista em recuperação judicial, Maurício Tagliari. E a sua participação no programa é essencial. Envie perguntas ou dúvidas através do Facebook/RDC TV Digital. Boa noite, e eu gostaria de começar com o Kalkman, ouvindo a explicação, a opinião dele a respeito do tema. Perfeito. Bom, primeiro, boa noite, ouvintes. Eu agradeço o convite. Acho que o tema é justo a gente trazer isso, debate e essa conversa a respeito do que está ocorrendo. Primeiro, eu acho válido desmistificar um pouco a questão da recuperação. Eu fui até lendo as notícias, muito falar, as empresas estão falindo. Acho importante falar, a recuperação é um mecanismo legal de salvaguarda das empresas, então foge dessa questão da falência. Ela está, assim, buscando uma condição de continuar sobrevivendo no mercado, exatamente por algum momento ou por alguma dificuldade que está passando. No caso específico até da Saraiva e da Cultura, com certeza elas estão passando por algum momento de crise econômica, né? Mas o debate que está sendo proposto hoje eu acho que é válido, né? Porque a gente percebe que essa crise não é só porque as pessoas não leem muito, mas também a forma que está se buscando a compra de livro. Aquele mercado que comprava, está comprando de que forma? Está comprando através de sites, de e-commerce, está comprando de outra forma, e isso automaticamente também ainda agrava. Fora isso, vamos dizer, tanto a Saraiva quanto a Cultura usavam também muito espaço para CDs, e esse mercado sumiu praticamente. Hoje esse Spotify e outros mecanismos acabaram com esse mercado, e elas tiveram que, meio que demoraram para se reinventar, né? Então, acho válido, vamos aqui debater Kalkman, um bastante. minuto, por gentileza. Eu acho que a gente está com algum probleminha no teu microfone, e eu vou pedir para que o Esteves fale e depois eu retomo a ti. Perfeito, à vontade. Bom, eu acho que, como o Kalkman começou a explicar, de fato, assim, o problema é mais amplo. A recuperação judicial não pode ser vista como uma quebra, que é muito vinculado. Às vezes nós temos algumas estatísticas que dizem, olha, 1, 2, 3% das empresas que entram em recuperação judicial vêm a sobreviver. Eu acho um pouco falsa essas estatísticas, porque também, se nós pegarmos algumas estatísticas, boa parte das empresas que abrem, elas fecham, e esses problemas estão vinculados às vezes aos problemas de planejamento, aos problemas de conjuntura. Nós enfrentamos uma das maiores crises da história recente. Eu trabalho há 15 anos com recuperações judiciais, nunca vi uma crise tão severa quanto a que nós enfrentamos, que certamente influenciam e impactam nessas empresas.
como muito bem dito, a questão da falta de leitura, os índices brasileiros, há muitas décadas, nunca foram muito diferentes disso. Nós sempre tivemos uma baixa leitura, especialmente em estados mais pobres. Então, eu não vejo necessariamente nisso o grande problema que possa estar impactando. Então, eu acredito que, claro, a crise econômica que nós estamos mergulhados e agora estamos com uma previsão de melhorar e sair dela, pode ter impactado, mas me parece que, iniciando, e acho que a gente tem muito a que desenvolver, o que é mais grave, o que é mais relevante nessa questão das livrarias, que entre as duas somam R$1 bilhão em dívida, isso é um valor extremamente relevante, e lembrando, dívidas tributárias não participam de recuperação judicial, portanto, na verdade, o endividamento delas possivelmente é bastante maior. Então, isso significa dizer que sim, talvez a mudança que nós enfrentamos num período em que a internet, as vendas, não é só do e-commerce, a venda no nosso celular, todas as competições, o mercado globalizado, a Amazon, que é uma empresa mundial que passa a competir diretamente, vendendo em todos os países, creio que faz a gente pensar que os modelos devem ser repensados. Na minha visão, essas mudanças já engoliram muitas empresas, assim, casos que são clássicos é a Kodak. Todos nós crescemos tirando fotos com a Kodak, é uma empresa que ficou acabada simplesmente por falta de inovação. E outras marcas, a Xerox também, são marcas que foram engolidas pela falta de inovação. E me parece que as livrarias, e depois eu gostaria de aprofundar a partir de alguns dados, elas perceberam algumas modificações. A Saraiva é uma empresa de 104 anos. A Cultura está desde 1947, são décadas de funcionamento, e, na verdade, a gente percebe que elas cresceram, a primeira Mega Store da Saraiva é de 1996, portanto, 22 anos atrás. E nisso elas viveram uma expansão. Só que os espaços, pegando, por exemplo, a Saraiva, que tem 50 mil metros quadrados, 3 mil funcionários, eles talvez não se adaptem ao modelo que nós precisamos. Então, na verdade, me parece que os modelos se transformaram, nós temos hoje novas formas de transmissão de conhecimento. Se nós pegarmos o livro, ele era a única opção décadas atrás. Mais ou menos em 1950, começou a surgir a televisão. Hoje nós temos a própria transmissão de um programa como esse, inclusive em canal de internet, ou seja, são novas formas de transmissão de conhecimento, é o Spotify. Então, as pessoas, o WhatsApp, as pessoas conversam, existem os grupos. Então, me parece que essas empresas, elas precisam ter uma velocidade maior de reinvenção, porque o mundo está extremamente mais rápido. A invenção dela, se a gente pegar, depois eu vou pegar um histórico detalhado, eles começaram a investir no e-commerce. Então, eles perceberam que eles deveriam começar a vender isso. Mas eu digo, nesse mesmo modelo, eles não deveriam já ter começado a desinchar os mega store, diminuindo o custo, diminuindo o número de funcionários, para que não houvesse esse descompasso. Hoje, eu peguei a leitura da petição inicial das duas recuperações, uma entrou em outubro, com uma dívida de 285 milhões, que foi a da Cultura, e a Saraiva agora em novembro, com 625 ou 675 milhões de endividamento, e as duas, essencialmente, elas têm como medidas emergenciais o fechamento de lojas, a demissão de funcionários, que significa o quê? Adequar o custo da empresa à sua realidade, e uma tentativa de expansão do e-commerce. Mas eles têm que ver que hoje o e-commerce ele realmente compete com empresas multinacionais, empresas mundiais, o que é uma certa dificuldade. Uma empresa, toda vez que ela se vale do instrumento legal da recuperação judicial, ela tem uma solução proposta para advogados. Eu sou advogado, eu defendo recuperandas, outras vezes eu sou administrador judicial, fiscalizo recuperações judiciais, e o que eu posso dizer é o seguinte: a lei cria mecanismos para que a empresa, em um determinado momento, seja por má gestão, seja porque os diretores não conseguiram acompanhar a velocidade do mercado, seja porque foram abalroadas por uma crise econômica, seja porque sofreram uma variação cambial, existem muitos motivos para uma empresa entrar em recuperação judicial. E existe uma previsão legal, existe uma lei que estabelece o quê? Uma forma de paralisar esse endividamento e autorizar que a empresa se reorganize, passe a não sofrer os bloqueios ou retirada de bens e possa se reorganizar. Mas a reorganização, ela deve existir primeiramente no passivo dela. E isso significa o quê? Nós podemos eventualmente pedir
carência, nós podemos pedir um alongamento da dívida, nós podemos pedir a redução do valor da dívida, ou seja, uma forma que a empresa se adeque. Mas, passada a solução jurídica, passada uma decisão que vai ser por via de assembleia de credores, nós somos obrigados a, dentro da empresa, seja através de uma consultoria, seja através de uma reunião de diretores, passar a pensar numa reinvenção da empresa. A empresa precisa se reinventar e caber dentro do seu orçamento e pagar aquele passivo reestruturado. Eu não vejo... Calma, eu gostaria também, porque a gente teve que te interromper, então gostaria que também você retomasse o teu... Não, acho que concluindo, que até acrescentando o que o Esteves está falando, a gente vê que provavelmente quando vier um plano, né, que é a forma das duas empresas se recuperar, ela deve vir enxugando lojas, ou mesmo eles devem estar pensando em novos negócios, exatamente uma forma de sair daquela estrutura que eles estavam, que é as grandes lojas, porque de certa forma se perdeu. O aluguel é gigantesco, essas lojas todas estão em shopping, então todas devem pagar uma participação do que faturam para o shopping, e isso não tem muito mais espaço. Hoje está acontecendo, e eu acredito, mais ou menos o que acontece também com as lojas de eletrodoméstico. Às vezes tu vai lá, tu olha o eletrodoméstico, então tu olha o livro e depois vai para casa para comprar no e-commerce. Porque é uma forma mais fácil de tu quer ver só o produto, mas no e-commerce você tem um produto mais barato, muitas vezes até as condições são mais facilitadas exatamente no e-commerce. Então, esse sistema as livrarias tendem a buscar e devem estar se preparando para desta forma, né? Acho que o Maurício também tem algum... Sim, Maurício, a recuperação judicial das livrarias Cultura e Saraiva, uma crise do setor ou o fim de um modelo de negócios? Eu acredito que, na verdade, é uma junção, né, dessas duas questões que a gente estava levantando até agora. Eu acho que o colega Diego traz um ponto que é bem importante. O modelo que era adotado até então, né, era um modelo muito físico, né, onde as empresas acabavam tendo também uma percepção de uma quantidade de pessoas transitando dentro das suas lojas num volume elevado. Acho que todo mundo aqui, os telespectadores também devem ter tido a oportunidade de já ter participado em alguma dessas lojas e se vê um movimento grande e se pergunta, eu tenho um movimento grande, em contrapartida eu tenho um baixo faturamento, né? E o colega Kalkman traz exatamente essa questão, né? Esse é um ponto, inclusive, que é levantado dentro da inicial, né? Onde existe uma quantidade grande de necessidade de estoque, né? O cliente acaba solicitando e ele demanda um livro na hora imediata, ele acredita que se ele for numa loja física, ele tem que ter o livro imediato. Agora, se a gente for para uma loja digital, né? Eu aceito fazer esperar, né, 5, 6, 7, 15 dias por um pequeno desconto. Mas o que é esse desconto? Né? Esse desconto nada mais é do que a alteração do modelo do negócio. Eu não tenho unidades físicas, né, o livro materializado, guardado comigo, mas sim eu tenho uma impressão posterior. Sabemos, inclusive, que grandes lojas, como por exemplo a Amazon, se você comprar um livro diretamente na loja americana, ele vai ser impresso aqui. Por quê? Por causa que esse custo da transferência do livro dos Estados Unidos, por exemplo, até aqui, ele é um valor elevado, então ele vai ser impresso localmente. E isso muda totalmente o modelo negocial onde as empresas estavam acostumadas. Tá? A gente estava comentando sobre ser um modelo ou ser uma questão de conjuntura econômica. A conjuntura econômica, sim, ela traz um ponto muito importante. Estávamos conversando aqui agora há pouco, antes do início, né? Que essa retomada da economia, vamos ver, inclusive, novas empresas ingressando com recuperação judicial. E eu tenho a mesma visão dos colegas, que a recuperação judicial ela não pode ser vista como um pensamento negativo. Tá? Eu acredito muito que isso deva ser utilizado para que a empresa possa se reinventar. E como se reinventar? Principalmente, ela tem que visar a busca por um novo modelo
que é o tema que a gente está tratando aqui hoje. Tá? E esse modelo ele deve passar pela mudança do ponto de equilíbrio de uma empresa. Ela tem que se reinventar nas suas despesas, ela tem que se reinventar em novas receitas, tá? Ela tem que buscar parcerias, tá? E isso faz com que ela tenha que, muitas vezes, lançar a mão de um processo judicial, que é a recuperação, tá? Para fazer a salvaguarda, tá? De uma possível redução, né, do valor, uma possível postergação, de uma pactuação entre os seus credores e a empresa. Lembrando, né, isso é sempre feito através de uma votação, do aceite dos credores. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma notícia, como, por exemplo, a Saraiva entrou em recuperação, ela é tida sempre como um aspecto negativo. Mas vejam, os credores do outro lado também têm que apoiar esse processo de recuperação judicial. Nenhuma empresa entra em recuperação judicial sem fazer essa visão. Tá? O caminho que ela vai trilhar é conhecer os seus credores e achar, em conjunto com a sua equipe jurídica, com essa equipe econômica, a melhor forma possível de compor a devolução desse dinheiro. Afinal de contas, a empresa, quando ela opta em fazer uma recuperação judicial e não uma falência, ela poderia muito bem caminhar para esse sentido, tá? Ela demonstra ao mercado que ela quer ficar, que ela quer se manter, que ela quer se reinventar. E eu acho que é isso que a gente tem que tratar como sendo um ponto importante. Tá? O empresário, muitas vezes, lança mão de se desfazer de patrimônio, de se desfazer de bens, muitas vezes lançando até mão de bens que são de terceiros, né, que são da família, por exemplo, para que ela possa voltar de uma forma mais rápida, né, ao mercado. Tá? Então, eu vejo que a mudança do modelo negocial, a mudança do modelo da empresa, ela sim, ela é importante, acho que ela é o centro do nosso debate aqui, mas isso passa por todas as empresas. Não é por ser uma livraria, tá, que ela tem que mudar o modelo. Não. Tá? Se for uma empresa química, ela tem que mudar o modelo. Né? Se ela for uma empresa aqui da nossa região, por exemplo, como o setor do calçados, ela tem que mudar o modelo. Tá? Porque novas formas negociais estão se apresentando cada vez mais rápido. Tá? Eu acho que é esse ponto que nós, no Brasil, principalmente, né, se a gente pensar, a gente está descolado da crise econômica, né? Ela começa lá ao final de 2007, nos Estados Unidos, e, na verdade, aqui no Brasil, a gente só começa a perceber ela em meados de 2012. Algumas questões econômicas, né, acabaram fazendo esse deslocamento, né? Acho que não vem o caso aqui agora. Mas quando a gente percebe essa crise em 2012, ela já está muito tardia. E essa questão tardia também traz a seguinte questão. A velocidade da transformação dos negócios, ela vai ser cada vez mais rápida. Isso aí a gente não pode achar que isso vai mudar. Na verdade, essa velocidade só tende a aumentar. E os negócios estão cada vez crescendo mais rápido, se destruindo para criar novos, tá? E nessa criação de novos negócios, passa por novos modelos. Nova visão econômica, novos modelos de despesa, novos modelos de reorganização societária, inclusive. Eu acho que esse é um ponto que, às vezes, é muito pouco explorado dentro dos processos, né? E conversávamos aqui um pouquinho antes, né? Esse lançar mão de um processo de recuperação judicial, ele muitas vezes é o renascimento de uma empresa, posso dizer para vocês, com uma saúde financeira e uma saúde de capacidade de sobrevivência e de expansão, muitas vezes 1000 vezes ampliado a situação que ela estava anteriormente. Inclusive, anteriormente, a crise que ela estava. Tá? Porque ela passa a se enxergar de uma forma diferente. Tá? Ela passa a ter mais eficiência, ela passa a ter uma competitividade diferente, tá?
e essa ampliação dos negócios que ela é obrigada a fazer, para quê? Para honrar o plano de recuperação judicial. Não, e essa crise, ela foi assim, começando, e como foi muito longa, as empresas, no primeiro momento, vamos dizer, começaram a usar seu próprio capital, no segundo momento, buscaram dinheiro em bancos, mas chega um momento, e eu acho que, e falaste bem até, Maurício, a questão é que, a partir de agora, a economia tende a retomar, né? A perspectiva já começa a melhorar, só que vai faltar fôlego para essas empresas, né? Então, o que elas vê? Elas assim, ó, bom, eu preciso voltar a crescer, voltar a operar. E onde é que está o dinheiro? Já não tem mais em banco, já não tem próprio, e a única forma, às vezes, de tu conseguir te reestruturar é dar um corte, que a gente chama, mais ou menos, para aqui, meus débitos, né? Daqui para frente eu vou ter que cumprir, e a recuperação faz exatamente esse papel, daqui para frente eu vou ter que cumprir mesmo, mas o passado eu deixo parado e eu vou tomar um fôlego, eu realmente tomo aquele fôlego para, muitas vezes, até manter o número de empregados, ou enxugar um pouco, mas provavelmente reduzir e reavaliar o seu negócio. Então, a perspectiva é de mudança bem drástica, assim. Mas é o mercado e é de todos os setores, né? Eu tive recentemente num evento que o próprio Jorge Gerdau comentou, né? Ele fazia avaliações para daqui a 10 anos, né? Hoje ele faz para 1. Então, quer dizer, tu não tem mais a segurança, a tranquilidade de que não, meu plano é tranquilo, onde eu tô bem. Não, tu tá bem hoje. Daqui a 2, 3 anos tu não sabe. Então, tu tem que estar sempre enxergando, algo pode estar acontecendo e tu tem que estar antenado, né? Então, às vezes, até a busca de orientações, de conhecimento, tem que estar indo atrás para ver o que está acontecendo no mercado e não achar que eu estou bem esse ano, a gente não sabe como é. E a crise fez isso drástico porque a queda, somente ali 2015 a 2017, empresas que faturavam, vamos dar um exemplo, né? Gente que faturava 10 milhões mês, caiu para 1, para 2 determinados negócios. E a livraria foi mais ou menos isso. Tu vai ler a inicial, por exemplo, em 2014, eles dependiam, 30% do faturamento era CDs, a parte de áudio, e daqui a pouco, está escrito ali, é 10%. Então, quer dizer, olha a queda bruta, assim, muito drástico, né? E a questão do livro também, é a mesma coisa. Daí teria que voltar atrás. E eu acho que elas não conseguiram. Como tu é muito grande, às vezes o teu movimento também é um pouco lento, né? De enxergar que o mercado mudou e poder mudar rápido. Então, o que se percebeu nesse mercado? Elas vinham, nos anos positivos, elas vinham inflando, que é crescendo, comprando unidade. A própria Cultura, ela meio que comprou a unidade da FENAC no Brasil, há 2 anos atrás. Então, a unidade, o negócio FENAC no Brasil foi comprado pela Cultura. Se injetou algum dinheiro, se abraça aquela estrutura, aquele custo, né, na ideia de que, não, vamos continuar crescendo. E daqui a pouco, a coisa não funciona como devia funcionar, né? Antes, eu só gostaria, o pessoal que está em casa, de repente, para poder entender um pouco melhor, qual seria o tempo de recuperação? Como é que é isso? Alguém de vocês poderia explicar? O tempo de recuperação, ele não existe de maneira nenhuma um tempo estanque, uma fórmula mágica, uma fórmula fechada. Existem lá os tempos processuais, que normalmente são alargados, não é? Porque existe, em princípio, uma suspensão de 6 meses para não pagamento das dívidas, para que a gente evite bloqueio em contas, para que a gente evite apreensão de veículos, de maquinário, para que possam continuar atuando. Mas daí se pergunta, e qual é o prazo que tem que ser feito para recuperar? Qual é o prazo do plano? Não existe prazo. Não existe um prazo pré-fixado. A lei não fixa, a antiga lei de concordata tinham fixações legais. Hoje não. Hoje os credores que decidem qual é o plano e existe o quê? Uma assessoria junto a essas empresas, junto com escritórios de finanças, economia, contabilidade, que eles vão analisar junto com a diretoria e vão dizer, olha, infelizmente, vamos supor um cenário, eu não tenho certeza qual vai ser a leitura, porque eu tive uma leitura apenas do processo de recuperação judicial e claro que tem os debates estratégicos da empresa. Mas vamos supor que talvez a leitura das livrarias seja uma leitura que é bem possível, é que esse modelo de inchaço de 30 lojas, de 3 mil funcionários e de um faturamento robusto, já não exista mais a possibilidade. Se for essa leitura, ele vai ter que talvez trabalhar no modelo de um faturamento reduzido.
Se o faturamento for reduzido, evidentemente nós vamos ter que aplicar um deságio grande no endividamento, sob pena de não conseguir pagar os credores, sob pena de descumprir o plano. Então, talvez, se me perguntarem, Diego, pode ser um pagamento com 60% de deságio e 10 anos para pagar? Eu digo, pode ter que ser 20%, pode ter que ter 70% de deságio. O importante, quando a gente pensa na recuperação judicial, é o quê? É o raciocínio de que é melhor que os credores recebam menos valor, mas que recebam. Porque quando vai para uma falência, muitas vezes a gente pega, hoje, se a gente pegar as livrarias, elas têm, pegando aqui em dados, a Saraiva tem 85 lojas. São alugadas certamente. Daí, então tem a mercadoria, que são livros, que em leilão para arrematação arrecada praticamente nada, e talvez não tenham muito mais ativos. Num passivo hoje de 675 milhões. Então, eventualmente, a quebra dessa empresa vai fazer com que quase ninguém receba. Talvez os trabalhistas, se é que eles conseguirão receber. Então, o efeito, desculpa lhe interromper, mas é o efeito cascata que vem até para as editoras, porque se tu pegar a recuperação da Saraiva, tem editoras com 50 milhões de crédito, então a tendência, como esse crédito vai ser pago lá na frente, né? Tem 400 milhões o número que as duas... Não, eu só falo exemplo, mas tem uma outra editora que é 50, 60, uma só, né? Então, quer dizer, o impacto nela, a partir do momento que tu tem uma expectativa de receber e aquele teu principal cliente não vai te pagar, né? Ele vai te pagar daqui a um tempo, né? Vai ter impacto agora, provavelmente, no mercado editorial, né, das grandes editoras, porque elas também vão começar a enfrentar esse problema. É normal, quando as grandes começam a passar alguma dificuldade, ou a cadeia começa a balançar, entendeu? Eu acho, só para dar um complemento, eu acho que é válido. Ok, obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre a recuperação judicial das livrarias Cultura e Saraiva. E eu gostaria agora que o advogado Diego Esteves explicasse os elementos que estão presentes nesses casos. Numa leitura que se pôde fazer dos processos do pedido de recuperação judicial, me parece que os elementos que são típicos que a gente verifica, inclusive na nossa vivência, seja como administrador judicial, seja como advogado que propõe recuperações e defendem empresas em recuperação judicial, me parecem presentes e que são muito debatidos, inclusive nos fóruns de debate de recuperação judicial e entre colegas que vivenciam isso daí. Primeiramente, me parece que sim, houve uma certa falta de velocidade necessária para a propositura da ação, porque isso é o tempo da propositura. E, via de regra, quando batem no meu escritório, a empresa já está com esse problema bastante elevado, que seria muito mais fácil de ser contornado se tivesse sido procurado uma assessoria antes, talvez um advogado, um escritório para reestruturação dessa dívida, o que não costuma ocorrer. Eu tenho um dado, e esses dados todos que eu estou trazendo são lançados nos processos pelos advogados das recuperandas, então me parecem ser dados confiáveis. A Saraiva, no ano de 2015, ela vendeu um ativo dela, uma parte do seu segmento, por 725 milhões de reais para pagar endividamento. E ainda assim, 3 anos depois, hoje ela tem uma recuperação judicial de 675 milhões de reais. Talvez, se ela em 2015, antes de vender esse ativo, tivesse buscado já a solução da recuperação judicial, talvez ela tivesse esse ativo, inclusive, para continuar tendo capital de giro para voltar a trabalhar e não enfrentar muita dificuldade. Porque, via de regra, uma empresa, quando está em recuperação judicial, o crédito bancário, pelo menos o convencional, já não existe mais. Então, muitas vezes elas deixam de operar porque não conseguem mais pagar folha, não conseguem comprar o produto, os fornecedores já sofreram um prejuízo, já não vendem mais a crédito. Então, às vezes, a reestruturação, a recuperação da empresa entra em muita dificuldade. E daí eu me pergunto, qual será o verdadeiro motivo por trás disso? Me parece que toda essa situação de recuperação judicial, essa ideia que se olha muito, depois nós vamos, acredito que seria importante a gente diferenciar a recuperação judicial da falência, a gente entender muitas vezes, o empresário pensa, olha, recuperação judicial significa não pagar dívidas ou descumprir obrigações, e então ele tenta um outro caminho, e às vezes fica um caminho sem volta.
por essa demora. Me parece que o empresário, muitas vezes eu sinto e vejo com colegas falando isso, e vejo do empresário, ele sente vergonha em admitir, em diminuir, em demitir funcionários, fazer demissões em massa, fazer fechamentos. Evidentemente, ninguém gostaria de fechar cargos de emprego. Pelo contrário, o Brasil precisa de criação de cargos de emprego. Mas, pelo outro lado, vamos ver uma Saraiva. No momento em que vamos supor, os números agora são lançados por eles. Tem 3 mil funcionários, eles demitem 700. Evidentemente, nós não gostaríamos daquelas 700 demissões, mas a gente está tentando proteger os outros 2.300 empregos, a continuidade do negócio. Então, às vezes, infelizmente, esses cortes são necessários para que o negócio venha a sobreviver. Se nós tivermos que ter fechamento de unidades, eles precisam entender que o mercado vai ver melhor a empresa tentando tomar medidas de reestruturação, mesmo que judiciais, buscando um advogado, não deixando esse problema, quando às vezes já me aconteceu, infelizmente, de empresas que me procuraram por uma recuperação judicial e acabaram falindo porque o empresário não quis, naquele momento, admitir. Então, numa visão distante, considerando os dados lançados no processo, de que já tinha havido a venda de ativos, de que já vinha vindo a diminuição, por exemplo, um dado lançado na recuperação judicial da Saraiva. Eles demonstram que do ano 2000 ao ano de 2017, os livros perderam 8% médio do seu valor, enquanto a inflação foi de 50%. Portanto, na verdade, a perda do valor do livro é em torno de 60%. É o que a falta de retomada de inflação e ainda a deflação no seu valor. Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente tem que começar a pensar qual vai ser o futuro. Claro, eles tomaram alguns cuidados. Em 2007, eles começaram com o e-commerce. Mas, ao mesmo tempo, será que eles diminuíram o custo de estrutura física? Será que eles apostaram verdadeiramente no e-commerce? Não, os balanços estavam negativos, enquanto o mercado bancário parece trazer uma solução, essa solução é comprada. Mas é engraçado, mas muitas vezes o empresário, tu falaste agora há pouco, né, também, o empresário acha que aquilo nunca vai acontecer com ele e que as dificuldades nunca vão bater a sua porta, né? Então, até pelo tamanho, a Saraiva é uma SA, é uma sociedade anônima, tem sócio, é pulverizada, tem uma parte, apesar do seu controle ser concentrado, mas eles sempre acham, não, ali na frente a gente vai dar a volta, então vende ativo, a coisa funciona um tempo, mas não faz aquela parada assim, ó, vamos olhar realmente se a gente antes de vender o ativo, se a gente não deveria estar tomando alguma outra medida, né? E isso, em todos os segmentos, a gente percebe isso que falaste que também é a questão do tempo, né? Porque realmente muitas coisas poderiam ser salvas, vamos dizer assim, de uma forma até diferente, se tivesse chegado com um tempo anterior, né? Então, exatamente por essa questão de perspectivas, né? De que, não, o mercado mês que vem, a gente percebe muitas vezes a empresa, não, mês que vem eu tenho um pedido bom e que eu vou conseguir dar a volta. Aí aquele pedido daqui a pouco já não é tão bom ou simplesmente está com um furo que vem aparecendo, né? E a empresa começa a girar numa forma que cada vez vai travando, até ao ponto dela ter que realmente tomar uma medida muito mais, vamos dizer assim, de corte para que realmente possa sobreviver e respirar. Porque aqui no caso é uma discussão do modelo de negócio, mas tem muitas empresas que até, inclusive, o negócio é muito bom, entendeu? Só que realmente já não tem mais dinheiro para girar a empresa. Então, a indústria de alimento, que o negócio é muito positivo, mas ela já não tem o capital. Então, muitas vezes também a recuperação vem para trazer esse benefício, de certa forma, da empresa conseguir dar uma respirada e a gente conseguir dar a volta por cima, né? Eu acho positivo. Um ponto importante, né, que eu acho que os colegas estão trazendo, é a questão da empresa se preparar. Não é? Na verdade, ela não se prepara para entrar numa recuperação judicial. Acho que esse ponto é importante ser dito. Né? A gente percebe que os clientes acabam chegando no momento mais tardio, né? E comentávamos também, por exemplo, esse é o momento que, né, se você empresário está aí nos assistindo, né? 13º, férias, né? Outros encargos, redução muitas vezes pelo período de sazonalidade da receita, né? Isso por si só já traz um grau de complexidade. Numa empresa que está agravada pela crise e muitas vezes pelo um determinado segmento, isso faz com que a empresa chegue ao seu limite, né? A ponto de muitas vezes não honrar o pagamento, né?
E isso acaba gerando um processo que é o que a gente está debatendo aqui agora, de fazer um amparo por meio de processos legais, que é a recuperação judicial. Mas um ponto importante que a gente tem que frisar aqui é que quando a empresa opta em fazer um processo de recuperação judicial, é muito importante que, ao mesmo tempo que a gente está avaliando esse processo, a possibilidade, inclusive, né, de que ela entre com um pedido de recuperação judicial, a gente faça uma avaliação econômica, claro, né, a avaliação do próprio modelo do negócio, para se estabelecer técnicas e mecanismos que vão honrar o caminhar desse plano, tá? Porque até o transcorrer da inicial até a aprovação, eu preciso girar. Tá? O que seria o girar? Eu preciso de dinheiro. E uma empresa em crise, ela já está fora do sistema bancário comercial. Né? Isso temos total conhecimento. Tá? Uma empresa que começa a ter um grau de dificuldade em honrar os seus pagamentos, ela automaticamente ela vai se afastando do sistema bancário e ela vai tendo que buscar outros elementos. Tá? E o Brasil acabou agora evoluindo, de uma certa forma, muito forte nos sistemas, em outros sistemas bancários, né? Como, por exemplo, fundos, tá? Estruturação de debêntures, tá? Renegociação em fundos, tá? Contas digitais, uma série de técnicas que agora realmente vão permitir com que as empresas, de uma forma mais organizadas e se planejadas antes realmente de ingressar com o pedido de recuperação, possam sobreviver neste período. Tá? Porque de nada adianta uma empresa entrar em recuperação judicial se ela não tem dinheiro. Tá? E o que seria o não ter dinheiro? Tá? Não é ela não ter dinheiro, é ela não ter credibilidade a ponto de não ter um crédito através de um fundo ou através de uma instituição. Ok. Eu tenho aqui um dado que é de um estudo de 2016, que a cada 4 empresas com processo de recuperação judicial encerrado, uma volta ativa. Essa pesquisa é da Serasa Experian. E até gostaria de perguntar a vocês se vocês têm algum exemplo de retorno dessas empresas, tem algum caso que serve de exemplo aqui no país ou fora do país? Olha, há pouco eu tinha falado que existem essas estatísticas e, enfim, eu não saberia afirmar exatamente se elas são verdadeiras, elas parecem ser, mas a grande questão é tentar entender quais são as causas que levaram uma empresa a crescer, a desenvolver, qual foi a causa que levou ela a estagnar, qual foi a causa que levou ela a entrar em dificuldade. Por exemplo, é bastante comum em empresas não existir, claro, depende, claro que existem empresas muito organizadas, especialmente empresas maiores, com conselhos, mas é muito comum empresas ainda com um faturamento bastante robusto em que o cálculo financeiro, de custo financeiro, o cálculo de depreciação não é feito. Então, às vezes, na verdade, ela vai utilizando o crédito e o empresário parece que é à espera de um milagre. Quer dizer, se houver um grande contrato, nós vamos superar. Enquanto isso, ele vai rolando dívida e isso vai tendo um custo. Então, muitas vezes me parece que existe um problema de gestão, muitas vezes me parece que existe um problema de inovação. Gera muito a impressão que, neste caso, embora as livrarias parecem ter tentado migrar para o e-commerce, parece que eles ignoraram a velocidade que o e-commerce, não só delas, mas que dos concorrentes, ou em termos mundiais, em globalização. Acho que hoje o recado mais importante que a gente tem que pensar para o empresário, alguns recados têm que ser vistos para o empresário. Eu acho que desde que a gente começou com o movimento do Fordismo e que foram se criando grandes empresas e gerando-se conglomerados mundiais, nós nunca tivemos hoje um sistema tão globalizado. Porque hoje a gente se comunica com um WhatsApp que eu mandar aqui, eu mando ele para o Japão, para os Estados Unidos, eu mantenho toda uma conexão de uma empresa. Hoje as importações, exportações, todo o comércio internacional, as compras via internet, elas não são futuro, elas já são quase um passado. É uma realidade que já se instalou.
Então, assim, o que a gente tem que ver? Quando a gente viu a crise do desabastecimento dos caminhões, a gente viu um fenômeno. Hoje as empresas têm que ser eficientes. E eficiência significa o quê? Por exemplo, trabalhar com estoque reduzido. Por quê? Quando tu tiver um estoque largo, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter capital investido em estoque. E a tua rentabilidade vai diminuir. Então, eficiência vai ser trabalhar na gestão de estoque, fundamental, trabalhar em sistemas de controle. Então, me parece que essas empresas tentaram fazer isso, começaram a trabalhar para fazer isso, e sem isso não sobrevive. E eu acho que, especialmente, o que eu acho mais assustador, eu vejo no meio do direito, às vezes o próprio lá, o mundo do mestrado, do doutorado, da pós-graduação de uma maneira geral, às vezes os debates me parece que tem que começar a ser mais sintéticos, acompanhar também a velocidade de transformação do mundo. Então, os escritórios precisam se transformar, as livrarias precisam se transformar, os outros negócios, hoje a gente vê as mesas compartilhadas, são as mesmas aqui na Europa. São fenômenos mundiais. A velocidade das tendências são muito rápidas. Então a empresa que não parar e entender, quando a gente fala de um plano, daí tu me diz, Diego, o plano de recuperação judicial pode ter 25 anos para pagamento? Eu digo, claro que pode. A lei não veda. Aí, Diego, como é que tu faz um plano para cumprir daqui a 25 anos? Eu vou dizer, se no Brasil, de 25 anos atrás, eu não sabia o que eu ia enfrentar em 25 anos, são 2 décadas e meia, nós imaginamos hoje, com essa velocidade de transformação do mundo, das relações internacionais, da globalização, dos fenômenos da internet, que a gente consegue no celular comprar passagem e comparar valor de passagem de hotel, de olhar casa para vender, para alugar, o Airbnb, o Uber. Assim, é uma velocidade de transformação que, é claro, as análises não podem ser mais feitas por uma década. Vão ser feitas para 1, 2, 3 anos e talvez aquela informação já esteja defasada. Então, hoje qualquer empresa ela tem que pensar, será que meu produto não pode ser substituído? Será que meu produto não pode vir um produto da China que faz a mesma coisa por menor preço? Onde é que está o corte de custos? A gente discute a relação trabalhista. Claro que a relação trabalhista, o trabalhador precisa ser protegido, é importante, é uma peça fundamental, mas às vezes eu digo, quando eu falo em cortar empregos, não é cortar o emprego do trabalhador, é salvar o emprego dos demais. Essa que é a realidade. Porque se a empresa hoje não tiver organização, competitividade, ela está absolutamente perdida. E quanto ao plano, ele vai ter que ser longo, evidentemente vão ter que ser novas decisões, novas observações, e especialmente, isso que eu mais me preocupo, com a visão de futuro. Quando a gente olha o Vale do Silício, a velocidade que as coisas estão acontecendo é impressionante. Enquanto o Uber passou a ter um motorista, e todo mundo pode ter um motorista hoje, já está se falando dos carros que já estão sendo colocados em prática sem motorista. O que isso vai impactar o Uber? O que o Airbnb fez com o mercado hoteleiro? São perguntas que estão sendo colocadas e nós temos que ter velocidade de reação, sob pena de muitos outros grupos virem a sucumbir muito rapidamente. Eu acredito bem nessa linha o que o Diego está trazendo e respondendo a tua estatística, a modificação da legislação ela é recente e ela vem se transformando. Eu acredito muito que essas melhorias que estão sendo adequadas e casadas com um novo modelo que também se está se conduzindo, os processos de recuperação judicial. A recuperação judicial ela não é vista mais só sobre uma ótica jurídica ou sobre uma ótica financeira, ela é sim vista sobre agora um prisma unificado. Eu não consigo caminhar de uma forma distinta a área do direito de um lado, a área econômica do outro, a área de produção do outro. A empresa é um organismo vivo. Então, se eu separar isso, eu acabo também enfrentando esses problemas que a gente via. Um alto grau de falência, porque não adianta eu simplesmente fazer uma propositura de recuperação judicial. Eu tenho que fazer uma solução. Eu tenho que trazer para dentro da empresa um modelo de condução que não seja simplesmente um plano, um plano papel. Eu tenho que fazer, sim, uma modificação cultural na empresa com ferramentas, trazendo profissionalismo. A gente percebe isso claramente dentro das empresas. Há uma necessidade da empresa trazer novos profissionais. Há também uma necessidade da empresa criar novas técnicas, sejam técnicas de autofinanciabilidade.
que me desculpem aqui os colegas bancários, né? Mas o nosso sistema ele ainda está muito atrasado. Tá? Essa concentração de bancos acaba fazendo com que as empresas tenham poucos modelos e, da mesma forma, isso está trazendo uma quantidade de outras técnicas, como as securitizadoras, os fundos internacionais, vários fundos internacionais participando dos processos de recuperação, os processos de recuperações mais pujantes. Se olharmos por trás, há sim um processo, né, de fundos, né? E isso é necessário para que a empresa também possa trazer uma velocidade e trazer novas ferramentas. Nenhuma empresa vai sair da recuperação sem dinheiro. É importante que a gente fique claro que no modelo que ela adotar, ela obrigatoriamente ela tem que priorizar o caixa. Tá? E quando a gente começa a organizar uma empresa no processo de recuperação, a gente sempre parte de um princípio onde a gente trabalha para um processo de blitz. Né? Olha, eu tenho que trazer o ponto de equilíbrio da empresa imediato. Eu trazendo o ponto de equilíbrio imediato e implementando essas técnicas através de fundos, né? Através das securitizadoras, que tem muitas hoje no Brasil, né? Permite com que esses números que a gente está vendo agora vão ser modificados. Tá? A gente está vendo uma estatística de 2016. Se a gente está vendo essa estatística de 2016, só para a gente ter um dado médio, o tempo médio é em torno de 11 anos, né? Quase 12 anos. Então, a gente está falando de uma década para trás, né? Das empresas que tiveram um ingresso de uma década atrás. Assim como a gente está falando que as empresas hoje, né? Saraiva, Cultura, estão precisando se transformar, a gente também tem que se transformar. E os modelos que eram aplicados há 10 anos atrás já não servem mais hoje. Acho que esse é o principal recado até que se passa. Acho que quando tu tem uma mídia forte, como foi o caso das duas grandes livrarias do Brasil, está dando novamente um recado ao empresário brasileiro, de certa forma, dizendo assim, ó, olha, empresário, muita coisa que tu estava deixando, sempre acha que está funcionando, não precisa mexer agora, está dando um recado, olha, vocês têm que começar a se mexer, porque não adianta se mexer. O que a gente vê normalmente na recuperação quando já está em recuperação, aí começa a fazer tudo aquilo que já tinha que ter feito antes, arrumar a casa. E então, por que não fez antes? Né? Eu acho que o principal recado está dando com essa mídia que tomou vamos começar a arrumar a casa antes, vamos se cercar de pessoas, vamos dizer, de consultorias, de escritórios, que te dê uma visão mais global do que está acontecendo. Não acha que é tudo o modelo Fordismo, né? Não existe mais isso agora. É muito dinâmico e muito rápido e independente. Acho que todos, até os escritórios de advocacia também passando por uma mudança, se fala isso no mercado, os escritórios de contabilidade também passaram por isso, todos passaram por isso. Né? A impressão que me passa é que a desmistificação da recuperação judicial é fundamental nesse processo. Na verdade, eu acho que, me parece que a crise tem agravado a situação das livrarias. Porque o livro, o CD, o DVD, claro que o CD, o DVD, eles estão terminando, o livro vai ter os e-books, vai ter, enfim, outras soluções que aqui já foram faladas. Mas claro que ele também é um supérfluo. Embora aqui jamais quero defender que a cultura seja supérfluo, mas quando a gente fala em necessidades básicas, que é a alimentação, o aluguel, o pagamento do financiamento, eventualmente a pessoa vai cortar no momento de crise o livro. Então, evidentemente, a crise veio afetar ou acelerar esse processo. Eu ainda acho que o centro é a renovação, mas a crise também no Brasil, porque a crise ela serviu e também com essa mudança na velocidade de comunicação, ou seja, hoje a gente recebe, eu não preciso estar encontrando os colegas necessariamente nos congressos para saber. Quando eu vejo, eu recebo por WhatsApp, olha, a Saraiva entrou em recuperação, e todo mundo recebe por WhatsApp a recuperação judicial rápido. Da Saraiva, da cultura, dessa ou daquela. E um pouco da crise também tirou um pouco esse mito da recuperação, o mito da recuperação de que quem entra em recuperação é uma empresa que vai falir, é uma empresa que terminou, é uma empresa que já não vai se recuperar. A gente viu as construtoras pesadas entrando. Hoje teve a Queiroz Galvão, hoje, né? 1,7 bilhão.
Então, a gente viu muitas empresas entrando em recuperação judicial, isso um pouco, e também isso vindo na mídia, desmistifica um pouco aquela ideia de que recuperação judicial, se eu declarar, eu estou morto. Se eu fizer, vai ser uma vergonha, eu estou descumprindo o contrato. É melhor fazer isso do que chegar ao processo de falência. Pelo contrário, exatamente. Quando tu antecipa, tu diminui o risco do teu credor. Porque se for perguntar para qualquer credor, eu prometi pagar R$100, como é que tu prefere receber R$100? À vista, os R$100. Tu não quer receber R$20 em 20 anos de R$1. Tu quer receber. Mas eu digo, olha, ou é isso e tu recebe R$1 por ano, ou tu não vai receber nada, eu vou a um processo de falência. Então, isso que as pessoas têm que entender, que mesmo que não é desejo de ninguém, qualquer empresa, qualquer empresário, ele vai querer, ao invés de demitir funcionários, ele vai querer contratar mais, expandir plantas, ter novas sedes, aumentar o faturamento, aumentar o lucro. Isso é natural. Qualquer empresário vai pensar nesse sentido. Não é desejo de ninguém diminuir, não é desejo de ninguém deixar de cumprir a obrigação, não é desejo de ninguém ter que buscar uma junta de advogados para tentar repactuar aquilo ali. Mas, na verdade, a lógica do processo de recuperação judicial e do plano de recuperação judicial é tentar explicar para os credores que é melhor eles sofrerem a recuperação judicial porque eles não vão receber integralmente. Claro que sempre vem lá um credor e diz, não, mas paga para mim, não paga para os outros, não é? Mas claro que não. Não é? A lei tem regulações, a gente trabalha isso aí, é fiscalizado pelos credores, é fiscalizado pelo administrador judicial, é fiscalizado por juiz. Nós temos que trazer a transparência total, a contabilidade da empresa é aberta para demonstrar total transparência, se a empresa quiser ser visitada, ela está aberta. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é outro mito que às vezes cai. Claro que é nomeado um administrador judicial. Eu sou administrador judicial nomeado em diversos processos de recuperação judicial. O que o empresário muitas vezes pensa? Nossa, vou perder o controle. Vou perder o controle da empresa. Ele vai sentar na empresa e vai dar ordem se carrega o caminhão, se não carrega, se compra o livro. Depende do segmento, evidentemente. Não, evidentemente não. O administrador judicial ele faz um mero papel de fiscalização até para evitar que o empresário cometa desvios, não é? Crimes. Então, crimes na recuperação, porque a recuperação judicial é uma forma, não é de privilegiar credores, pelo contrário, é de privilegiar todo o universo de credores, tentando fazer um plano que a empresa tenha condições de executar. Então, o juiz, o administrador judicial, o Ministério Público, os credores, todos eles têm acesso ao processo para que o processo tenha o máximo de transparência. De maneira nenhuma, aliás, diga-se de passagem, imagina eu determinando compra e venda de livro, não entendo nada. Isso daí não é o meu... Não. Eu sou advogado, então a gente faz uma visão técnica, uma visão de contabilidade, a gente tem assessoria contábil que faz isso. Mas, claro, a direção da empresa continua com o empresário, exceto em casos excepcionais, não é? Que daí então ele vai afastado. Mas, assim, são casos excepcionalíssimos mesmo, porque o processo de recuperação judicial ele é diferente de um processo litigioso. Ele não existe uma parte contra a outra. Porque um processo litigioso, normalmente é o quê? Uma pessoa deve lá R$100 mil e a outra quer cobrar esse valor. Então, uma diz, eu já paguei, a outra diz, não, tu não pagou. Enfim, são antagonistas. O processo de recuperação judicial é um processo completamente diferente, um processo de verdadeira colaboração das partes. Todas as partes têm o mesmo interesse. O juiz tem um interesse, o administrador judicial tem o mesmo interesse, a empresa que está em recuperação judicial tem o mesmo interesse e os credores têm o mesmo interesse. Que a empresa não vá à falência, que a empresa se recupere e que os credores recebam o mais rapidamente o maior valor possível. Eventualmente não é possível receber integralmente ou em menor tempo. Às vezes a gente pode dizer, olha, podemos pagar tanto agora, a gente vende ativos e paga mais um pouco, mas eu digo, é o único processo em que todo mundo conversa em prol do mesmo interesse, que é o quê? A recuperação da empresa e tentar recuperar o capital. Se a empresa lá, o credor, ele tem um crédito de R$1 milhão e vai acabar recebendo só R$800 mil em 10 anos de 80 mil, é melhor do que não receber nada. O juiz, quando olha aquilo, ele faz a fiscalização da legalidade do plano. O juiz não mexe no plano. Os credores têm total autoridade para terem a sua votação. Tem fórmulas de votação, que eu não vou explicar aqui porque é muito complexo, mas sim, os trabalhadores são ouvidos, são chamados para votar, os credores quirografares são chamados de garantia real. Todo mundo é ouvido, os bancos são ouvidos, trabalhadores são ouvidos, e a gente tenta fazer uma composição que fique melhor para todo mundo. E a gente demonstra e comprova aquilo, e demonstra, olha, estão aqui os ativos da empresa,
estão aqui os balanços, estão aqui os balancetes, estão aqui o patrimônio, está tudo demonstrado. Então, nós vamos buscar o quê? Uma solução melhor. E por isso que nós temos muitas soluções de aprovação em assembleia, ou aprovação até às vezes sem assembleia. Por quê? Simplesmente é demonstrado. Isso é muito trabalhoso, né? Vai, às vezes, o credor, chega aí o credor no meu escritório 3, 4, 5, 6 vezes. Eu comecei a trabalhar bastante com o setor do agrobusiness, né? Produtores rurais. E eles têm uma forma de negócio muito peculiar. Eles têm muito, assim, ó, eu dei a palavra, eles não têm contrato, né? É muito raro encontrar isso. Olha, eu dei a palavra, eu carreguei lá o arroz, o boi, e tá pronto. E daí, quando às vezes alguém entra em dificuldade, tu me descumpriu, entendeu? E daí, o cara, o sujeito lá, o credor, vai lá no meu escritório e digo, olha, infelizmente ele passou por uma dificuldade, por isso ou por aquilo, enfim, depende do... E daí a gente tenta demonstrar que não. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas ele me prometeu, ele carregou o arroz, por exemplo. Eu digo, olha, aconteceu isso, mas a gente vai tentar uma maneira para tu receber da melhor maneira possível. E às vezes é difícil esse trabalho de convencimento, porque a gente tenta demonstrar, a gente está fazendo o que é melhor para a empresa, é melhor para o crédito dele. A gente está abrindo as portas, sendo transparente e dizendo, olha, infelizmente eu não tenho como te pagar hoje. Ou mesmo assim, às vezes o que a gente, pelo menos eu, Diego, mais me dói, é o trabalhista. O trabalhista me dói, porque especialmente, às vezes, aquele funcionário que tem a menor remuneração, que mais sente diretamente, inclusive ele é protegido na lei, é uma das poucas regulações, o trabalhista ele tem que ser pago em até 12 meses. Dentro do primeiro ano. Dentro do primeiro ano. É um crédito protegido, a lei vê isso daí, eu vejo com bons olhos. Claro, a primeira parte. É a primeira parte. Mas para mim é o que mais me dói, é o que mais sofre. Às vezes eu digo, olha, o banco, claro que eu já representei bancos e todo credor quer receber o seu crédito, mas aquele menos privilegiado ou mais necessitado é o que dói mais. Mas ele é ouvido também, ele tem voto e nos planos ele tem. E voto individual até, né? Isso. Tem até um voto até mais com valor forte, né? Exatamente. Isso mesmo. Eu acho que um ponto, né, se dá para complementar, um exemplo para reforçar o quão uma empresa que entra em recuperação judicial, ela passa a ter a sua credibilidade, né, modificada, é o caso de crédito financeiro. Tá? A gente tem vários casos de clientes que vão ao escritório, vão iniciar o processo de recuperação, mas enquanto a gente não ingressou com a recuperação judicial, eles não têm crédito. Né? E a gente conversando com os pares, com o sistema financeiro, eles só realmente obtêm o crédito após a aprovação. Mediante a aprovação, torna-se o crédito novamente. Por quê? Porque o setor financeiro sabe que aquele credor, né, vai ter que honrar os seus compromissos. Então, isso, né, pensando que os bancos são uma forma rápida, inteligente de avaliar, quem melhor que um banco para avaliar uma empresa, né? Então, à medida que a empresa entra em recuperação judicial, o status dela também é modificado. Né? E isso, às vezes, os clientes não percebem. Né? Como que o mercado vai me ver? Não, atenção, o mercado já te vê com uma quantidade X de protestos, os teus pares te observam também que tu não está honrando, né, os compromissos, o funcionário muitas vezes percebe. Então, o processo de recuperação judicial, ele é uma declaração, né, da minha intenção de honrar os compromissos. Ele está dizendo para o mercado, né? Ele está dizendo assim, olha, eu quero salvar. E vamos dizer, de certa forma, esse é o recado que ele dá para o mercado. E olha, eu quero salvar esse negócio. De certa forma, me ajudem, vamos dizer assim, segurem aí que eu vou honrar meus compromissos, né? Mas eu quero salvar o negócio. E eu acho que é essa mensagem que tem que ser passada do que, como no início eu comentei, né? Estou falindo. Não estou falindo, eu estou querendo salvar. Esse é o recado que é passado, né? Obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre recuperação judicial. Isso por causa dos casos das livrarias Cultura e Saraiva. E a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que pretende obrigar editoras e distribuidoras a disponibilizar sem custo adicional a versão digital de livro físico adquirido pelo consumidor
identificado na nota fiscal. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O impacto pode ser ainda maior no setor. Com certeza, porque tu traz para a livraria em geral um custo, né, de ter que fornecer algo agregado, né, sem ter que repassar nada, né. Novamente, aí vamos trazer também, né, o empresário está pagando uma conta, né, e aí está pagando uma conta que, por uma opção, eu nem li, assim, vamos dizer assim, as razões desse projeto, para facilitar, para disponibilizar, mas tu está passando para eles um custo que ele não vai poder fazer nada, né, isso... A política tende sempre, às vezes, a se meter um pouco nos negócios e, novamente, estamos aí com um caso desse, né? Complicado. Parece que isso é um conflito que ele precisa ser observado. Claro, é um momento muito delicado, né? Pela informação vinda do processo, só a Saraiva ela representa 40% do mercado de livros. E hoje ela está com endividamento. Se ela está com quase 700 milhões em recuperação judicial, devo supor que ainda... em tributos esteja um pouco mais, né? Porque existe uma ordem lógica, né? Pelo menos pela experiência do raciocínio, né? Quando tu está hoje com uma dificuldade financeira, tu faz o quê? Tu repactua em bancos, né? Tu busca financiamentos, tenta fazer as taxas mais atrativas. No momento em que tu já está com um pouco mais de dificuldade, tu passa o quê? A não pagar tributos. Então, naturalmente, uma das primeiras contas é que até para salvaguardar os funcionários, muitas vezes. Não, para tentar, porque... E continuar o negócio, né? O raciocínio é, olha, se eu não pagar o fornecedor, eu não tenho como vender. Eu não tenho como vender. Se eu não pagar o funcionário, ele não vem mais trabalhar. Se eu não pagar o banco, ele não renova o meu crédito. Então, eu não pago o imposto. Então, claro que sempre vai existir esse conflito, mas uma verdade é essa. Acho que o meio empresarial deve sempre lutar pelas suas bandeiras, mas ele também tem que entender que ele vai ter que se adaptar à realidade que é imposta. Se a carga tributária está alta, acho que todos nós desejamos uma carga tributária menor. Não há quem não deseje. Nós desejamos os encargos trabalhistas, não salários menores para os trabalhadores, mas menos encargos trabalhistas, talvez uma situação que ficasse melhor para o trabalhador e para o empregador, que pudesse até gerar mais empregos. Uma remuneração melhor que retorna para a sociedade. É um desejo que nós temos, mas a verdade é que existem regras do jogo colocadas. E se essa lei for aprovada e isso impactar em custo, necessariamente o empresário, ou, por exemplo, agora o objeto do nosso debate hoje, que são as grandes livrarias, elas vão ter que se reinventar. Elas vão ter agora um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial e reestruturar internamente seu modelo. Provavelmente vão seguir o que eles já anunciaram e começaram a praticar um enxugamento em unidades. Talvez essas mega store, elas talvez tenham que voltar. Isso daí, a primeira da Saraiva foi em 96. Talvez hoje o modelo pós-internet tenha que indicar que mega store já não seja mais possível. Talvez eles vão virar livrarias menores, com custos fixos menores e investir um pouco mais no e-commerce. Eu tenho um dado, por exemplo, a Saraiva ela cresceu de 32% para 37% de 2016 a 2017. Eu acho que quando a gente trata de uma reestruturação de uma empresa, é fundamental a leitura de índices. É compreender que se ela subiu 5%, existe uma tendência. Basta observar os índices nos outros países. Então, muito provavelmente, a gente deve imaginar que nos próximos 5 ou 10 anos, a gente vai ter um aumento da e-commerce. E, naturalmente, fica claro que o custo fixo. Então, a discussão se o e-book vai ser obrigatório, se essa lei vai ser aprovada, eu digo, se for aprovada, vai ter que entrar no cálculo de custo da empresa. E o que ela vai ter que fazer? Ao que parece essas livrarias, trabalhar com enxugamento de funcionário e um enxugamento de produto, de estoque, de funcionário, de metro quadrado de aluguel em shopping center, que é caríssimo o metro quadrado, e com isso tornar positiva a operação. Então não adianta, não tem milagre, o direito, o processo de recuperação, ele traz uma solução, ele traz um pouco mais. Porque às vezes a empresa, mesmo uma empresa de grande porte, quando ela está no meio do furacão, ela não tem muito tempo para pensar em reestruturar. E a recuperação judicial, ela diz assim, claro, nós temos um tempo, as dívidas não vão ser cobradas agora, as parcelas que vão ser debitadas não vão ser mais, então trate de se reorganizar. Mas a função primordial da empresa é se reorganizar, é sentar, ver quais são os setores, quais são os setores reduzidos, onde é que a gente diminui o estoque, onde é que a gente diminui o metro quadrado. A Saraiva tem 50 mil metros quadrados em shopping
hoje em E é funcionamento. interessante, daqui a pouco, a gente até uma pauta, daqui uns dias, um programa novo, porque com a apresentação do plano, nós vamos enxergar como eles estão vendo a sua reestruturação e estão vendo como vai ficar o mercado, porque e nós vamos começar a enxergar se vai ter esse impacto realmente de redução de loja, redução do tamanho, não digo nem de unidades, né? Então nós vamos começar a enxergar daqui a 90 dias, a gente pode sentar aqui novamente, conversar num programa, exatamente para a gente começar a visualizar. Bom, as livrarias do futuro tendem a ser dessa forma, né? Pelo menos nos próximos 10 anos, porque elas são as duas maiores do Brasil e elas vão ditar um pouco as regras. Então o plano já vai começar a dizer o que vai acontecer para frente, né? Eu acho um ponto importante também a ser colocado, né, que a legislação aqui está apontando para que as editoras tenham que disponibilizar. E lembre-se, quem são dos principais credores dentro desses processos que a gente estava falando aqui, que é da Saraiva, né, e da Livraria Cultura, são as próprias editoras. Né? Então, no momento agora, onde elas vão passar, já estão, né, numa grave crise ocasionada por um processo de retenção do seu pagamento, que vai ser honrado futuramente por dentro do plano, mas agora se coloca mais uma dificuldade à frente. Acredito que talvez não foi muito bem orquestrado essa visão, né? E eu acho que o colega Diego trouxe um ponto bem importante. Saraiva representa 40% do mercado, então se a gente está falando de um percentual tão pujante, com certeza esse impacto para as editoras ele é imenso. Né? Muito provável, muitas dessas não vão vir a resistir. Na verdade, um dado lançado, agora eu não me lembro, porque foram 2 escritórios diferentes que fizeram, em qual dos 2 processos foi lançado, mas diz que a exigência, isso é bastante comum, porque, na verdade, o que acontece? É muito comum que os próprios fundos ou credores exijam a recuperação judicial, porque, na verdade, a recuperação judicial ela é um instrumento de proteção da empresa. Então, foram as próprias editoras, eu não sei até se nos 2 casos, talvez eu tenha me passado numa leitura mais rápida, elas exigem porque é uma forma de reestruturar, é uma proteção, é uma blindagem da empresa. Então, é bastante comum a recuperação judicial ser um instrumento para que o credor passe a continuar trabalhando, os fundos continuem a trabalhar. Diz, eu trabalho desde que a recuperação judicial seja proposta. As editoras, se a gente for pensar no efeito cascata, os números eu não vou ter com exatidão, mas eles são mais ou menos isso. A recuperação judicial entre as duas é de mais ou menos R$1 bilhão e mais ou menos uns R$400 milhões é o crédito é o débito com as editoras ou o crédito das editoras. Então, na verdade, uma falência delas significa um efeito cascata. E imagina, se hoje a Saraiva é 40% do mercado, ela está matando o principal cliente. E a cultura, acho que é 16 ou 17, então quer dizer, as duas juntas representam mais de 50% do mercado de livraria no Brasil, né? Então, é significativo o que a gente percebe desses pedidos dessas duas, né? É por isso que é aquela questão do processo colaborativo. Se a Saraiva nem a cultura querem quebrar, tampouco as editoras querem que elas quebrem. Não, e é importante, trouxe uma ideia também, que complementando essa questão da recuperação, até mesmo, às vezes, assim, para os grupos, as empresas serem comprados, é uma exigência, às vezes, do comprador, olha, entra em recuperação para dar uma estancada no endividamento, porque aí eu tenho interesse de adquirir a tua empresa. Isso você percebe muito no mercado, grandes grupos, às vezes, entrando em recuperação, porque realmente estão, mas já com a visualização ou com alguém já interessado em compra. Porque a recuperação obrigatoriamente exige a reestruturação da empresa. É assim, se tu não fez até agora, tu leva um soco no estômago, porque agora tu vai ter que fazer. E isso traz hoje em dia cada vez mais atrativos, não só para a gente que empresta dinheiro, como também para exatamente empresas, fundos, alguém que está querendo investir nesse segmento, né? Na verdade, também a recuperação judicial ela traz um grau de segurança maior para a empresa quando vai fazer uma aquisição. Porque, na verdade, existe o quê? Todas as dívidas vão estar lá dentro da recuperação judicial. Daí tu me pergunta, Diego, e se por acaso, ardilosamente, o advogado ou a empresa não inclui um crédito? Na verdade, o que acontece? Fora os editais públicos, nós temos o seguinte: todas as execuções que são movidas, vamos lá, eu tenho um crédito de R$1 milhão contra uma dessas empresas em recuperação. O que acontece? Ele não me paga,
eu entro com uma execução. A única forma de eu suspender a execução é noticiando a recuperação judicial. Portanto, é o momento em que todos os credores vão acabar sabendo. Então, quando uma empresa pretende adquirir outra, embora a gente possa fazer a due diligence, que é o que? A verificação das dívidas fiscais, bancárias, podem existir muitos contratos privados, que eles não podem ser alcançados. A gente pode fazer contratos entre particulares, empréstimos não registrados, e a gente não sabe. Quando uma empresa está em recuperação judicial, ela aumenta severamente o grau de segurança do adquirente da empresa, de que aquela empresa tem aquele universo de endividamento. Porque nada mais é uma empresa, o seu ativo menos o seu passivo. Então, ele vai olhar, olha, essa empresa tem um ativo de 100 milhões, ela tem uma capacidade de geração de caixa muito superior, embora tenha um passivo. Não tem problema. Isso vai estar dentro do valuation da empresa, a empresa vai ser avaliada e ela pode ser comprada. E mais, se nós quisermos aumentar o grau de garantia dos credores, isso tudo tem previsões legais, existem mecanismos, a lei, não vou dizer que ela seja perfeita, mas ela prevê muita coisa. Por exemplo, uma dívida, uma vez consolidada e uma vez reestruturada, o credor tem total segurança de comprar aquela empresa, porque ele sabe qual é o universo que ele está comprando de dívida, qual é os ativos da empresa, quais são os credores e tem um plano aprovado. Inclusive, ele pode ter lá um prazo de 5, 10, 20 anos para pagar uma dívida, inclusive pode jogar com isso, porque eventualmente também, eu que sou credor, eu tenho lá minha dívida, foi repactuada para pagar em 12 anos, vamos supor. 12 anos, vamos supor que o meu crédito seja de 12 milhões de reais. 12 anos de 1 milhão. Vejo que alguém assumiu. Eu digo, nossa, se uma empresa em recuperação judicial ela tem um perigo em 12 anos, eu digo, uma empresa sadia também tem perigo em 12 anos. Quem está bem hoje, daqui a 12 anos, pode estar em dificuldade ou em recuperação judicial. Então, eventualmente, o crédito pode ser vendido por um valor, um cálculo de deságio, e a pessoa pensa, olha, realizo esse valor de uma vez. Então, a recuperação judicial, muitas vezes, que pode ser mal vista ou mal pensada pelo empresário, não, pelo contrário, ela pode ser uma solução de trazer segurança dos seus credores, segurança dos seus fornecedores, uma atratividade maior para a venda. Então, na verdade, ela tem que ser vista muito mais como um instrumento benéfico. E outra segurança que passa é, a partir do deferimento do processamento da recuperação, aqueles novas dívidas que a empresa vai fazer, por conta da sua continuidade, a empresa é obrigada a pagar. Não existe mais, ela não tem uma recuperação da recuperação, entendeu? Então, aquele credor que está fornecendo, vamos dizer, o fornecedor que está fornecendo hoje para a empresa, as editoras, os novos livros que essas editoras forem vender, a Saraiva e a Cultura vão ser obrigadas a pagar. O passado é passado, entendeu? Isso vai entrar no plano. Agora, o presente e futuro é cumprido. Então, isso também passa uma segurança para o mercado, porque, eu tenho uma dívida, mas o presente eu posso continuar fornecendo porque eu sei que eu vou receber. Mas nós tínhamos comentado aqui também, é interessante fazer o paralelo da recuperação com a falência, né? Para a gente desmistificar também um pouco as diferenças. Não sei, Maurício, se puder dar uma comentada com relação... Eu acredito que, acho que para o nosso telespectador, eu acho que essa diferenciação ela é muito importante, principalmente porque a gente se depara com alguns clientes que, quando estão... conversando e tentando entender um pouquinho mais do processo de recuperação, muitas vezes a gente escuta do próprio empresário, né? Mas eu não quero entrar numa recuperação judicial porque eu não quero falir. Né? Mas, na verdade, a busca pela recuperação judicial, ela é justamente o oposto. Né? Ela é através de mecanismos jurídicos, né? E através de uma estrutura econômica onde eu vou ter um plano fundamentado, eu vou cumprir aquelas atividades para sair, né, desse meu endividamento. E a falência é justamente o oposto, né? É declaração total, né, da minha incapacidade de honrar os compromissos e faz uma liquidação, né, patrimonial do que a empresa tenha. Então, vou olhar máquinas, imóveis, dinheiro, se ainda o dispuser, né? E vou fazer um concurso de credores, né? Exato. Né? Tem os privilégios, né? Trabalhista, fiscal, que aí entra para dentro, o que não acontece na recuperação, que não entra os impostos, já na falência vai entrar, vai concorrer, né, com privilégio junto com o trabalhista, praticamente. E aí os credores, vamos dizer, os criografários, vão ficar... Vamos lá, se um dia receber, né? Kalkman, a gente já está indo para o
a finalização do programa. Perfeito. E eu gostaria que você começasse, então, fazendo um recado final, uma conclusão do debate. Não, eu acho que o recado que a recuperação judicial dessas duas empresas, né, a Saraiva e a Cultura, ela passa para o mercado. O que já vem acontecendo para o empresário, principalmente, questione o seu negócio, vá atrás, ver se você não está também passando por alguma dificuldade que de repente pode estar prevendo a tua dificuldade lá na frente, então já começa a criar mecanismos de melhoras da empresa hoje. Então, esse é o recado que elas passam. E aí, questionando o nosso ponto, eu acho que elas vieram de uma crise, estão sim com uma crise econômica, decorrente de uma mudança do negócio. Elas demoraram muito para enxergar que havia uma mudança no mercado. Elas entraram no e-commerce, mas elas não competem, eu acho, com o mesmo nível ou qualidade, de repente, com a Amazon ou com outras que estão no mercado. E isso elas demoraram muito para perceber, ficaram na dimensão e adquirindo, ainda mais eu vejo que adquirindo, às vezes, até outras empresas, né, que até saíram do Brasil e não perceberam isso. E aí, isso, com mais a crise, acabou desencadeando o que aconteceu. Obrigada. Esteves, vou te Eu que pedir agradeço. para ser um pouco mais rápido ainda na tua conclusão, que Certo. a gente vai estourar o tempo. Muito bem, gostaria de agradecer o convite e dizer o seguinte: acho que se o recado que elas deixam, a impressão que é que realmente a velocidade de reinvenção ela precisa ser muito rápida. Acho que o mundo vai se transformar com cada vez mais velocidade. Também elas passam a impressão que elas ficaram no mesmo lugar comum de tentar buscar a solução pelo não buscar o mito da recuperação judicial, de que ela pudesse ser perigosa, que ela pudesse culminar numa falência, e pelo contrário, a recuperação judicial é um instrumento que vem a beneficiar a empresa. O risco de crédito já é avaliado pelos bancos, pelo sistema do Banco Central. Então, quando a empresa já está endividada, ela já tem uma leitura naquele sentido. Então, a recuperação judicial só vem a trazer benefícios nesse sentido. Então, eu gostaria realmente que esses mitos se caíssem, que essa transparência existisse mais e que as empresas não enfrentassem dificuldades. A gente sempre quer um país melhor, mas no que elas começarem a antever, que busquem uma ajuda especializada para evitar que a gente não tenha quebras e todas essas crises que ninguém gostaria. Muito obrigado. Obrigada, Tagliari. Ok, obrigado pelo convite, obrigado aos colegas, né? Complementando também ao que os colegas estavam apresentando, eu acredito que a gente está vendo uma melhora no cenário econômico e isso sim vai trazer novas dificuldades para os nossos empresários, né? E essa dificuldade ela vai se apresentar especialmente com relação ao crédito, né? À medida que as empresas estão retomando, elas precisam de capital de giro, e uma empresa com problemas financeiros, com um problema de crise, e até uma empresa com potencial probabilidade de entrar em recuperação, vai enfrentar esse problema, né, na questão do capital de giro. Então, acho que uma fala que a gente apresentou aqui sempre que uma empresa tiver mais bem estruturada, que for mais planejado, que tiver antecedência, que a gente puder ter mais tempo para planejar o processo de recuperação judicial, as soluções, né, e os mecanismos que a gente também dispõe, eles são muito melhores, né? E o próprio empresário vai se sentir muito mais confortável por essa transição. Obrigada, agradeço aos debatedores desta noite. E a gente debateu, então, sobre a recuperação judicial em torno dos casos da Livraria Cultura e Saraiva. O Cruzando as Conversas retorna amanhã. Agradeço a sua companhia. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.